Olá, eu sou Gabriela Michizuki. E eu sou Andréia Silveira. E esse é o Conexão GABA. Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Conexão GABA. E o tema de hoje é quente. Até porque muitas vezes as mulheres gostam de falar, outras têm um pouquinho de vergonha. Nós vamos falar sobre sexo. E para nos apoiar nessa conversa, nós trouxemos elas que são idealizadoras do consentir, psicólogas de casais e também sexólogas. Sejam muito bem-vindas, Jamile e Milene. Obrigada. Prazer enorme ter vocês aqui. A Jamile já é Da casa. nos acompanha aí já desde o início. Que coisa boa de ter de volta. Uma alegria muito especial estar aqui hoje trazendo a Milene para a gente poder apresentar um pouquinho o que a gente vem desenvolvendo no Consentir, que tenta buscar um pouco essa conversa, né, necessária que a gente vai ter hoje sobre vínculo, afeto, sexualidade, de uma forma descontraída, podendo falar tudo que a gente precisa ouvir. Descontraída e muito informativa. Para quem ainda não assistiu o episódio que a Jamile gravou conosco, cheio de informações. Sexo Sem Tabus, tá lá nos nossos canais do YouTube e do Spotify. Não percam. Mas vamos iniciar essa nossa conversa e a pergunta que sempre abre os nossos episódios: o que toda mulher quer saber sobre o espaço que o sexo ocupa nas nossas vidas. E aí, pessoal, o que vocês acham? Espaço de investimento, de conexão, que exige tempo, disponibilidade. Como é que será que a mulherada está se sentindo para vivenciar esses momentos? E tem mais de uma frente aí, né? Porque a gente pode pensar nas mulheres que estão dentro de um relacionamento, né? De longo prazo e como que isso é dentro da relação. E a gente pode pensar nas mulheres que estão solteiras, né? E que hoje tem uma maior liberdade sexual também, né? Para buscar por relacionamentos. E aí, como é que tá o sexo também nessa classe, né? De mulheres, assim. E vai variar também se tem filho, se não tem, né, Mi? Também, Essas coisas sim. todas vão interferindo aí nessa escala de prioridade, eu imagino, né? Sim. Agora deixa eu aproveitar então e já puxar aqui a primeira pergunta, que é uma pergunta já em forma de curiosidade. Eu tenho o sentimento de que as mulheres estão transando menos, até porque a gente acaba conversando e realmente existe esse relato. Então eu queria ouvir de vocês se isso faz sentido e até que ponto isso, se é verdade, pode estar atrelado a essa vida louca que a gente está tendo, né? Cheia de atividades, cheia de tarefas. Sim. Eu acho que, de um modo geral, né, os casais vêm trazendo muito essa demanda, assim, né? Como buscar esse espaço de reconexão. E provavelmente sim. A gente já sabe, já tem estudos que mostram que a nova geração tem transado menos. E, de um modo geral, todos os estímulos, a tecnologia, as exigências, os padrões inflexíveis, de alguma forma, sim, influenciam no quanto a sexualidade é priorizada dentro da vida. Seja, né, num relacionamento de longo prazo, seja no momento de autoconhecimento e de troca. Eu pensaria assim que a gente tem um cenário amplo, né, diverso hoje em dia, né, porque a gente tem uma maior liberdade sexual, né, isso faz com que as pessoas busquem, né, por priorizar o sexo, né, principalmente para as mulheres, né. Antigamente as mulheres eram mais podadas nesse sentido. Hoje em dia elas são mais empoderadas, né, para buscar o que elas querem, para descobrir outras formas de prazer, né, para não necessariamente precisar estar dentro de um relacionamento. O sexo não é só cumprir uma tarefa, não é o sexo pelo sexo, mas a conexão com o seu prazer individual, né, com aquilo que eu busco, que eu quero, que eu desejo. E nesse sentido a tecnologia ela ampliou muito, né, ela abriu campos para que as pessoas se encontrem, né, e busquem mais por esse sexo que às vezes é um sexo casual, né. Mas aí, deixa eu trazer um lado aqui. Talvez, assim, eu acho que a gente acaba circulando em rodas que conectam um pouco com a nossa forma de vivenciar também o sexo, né? Ou não, enfim. Mas o que me ocorre é que, por um lado, a gente tem mais acesso, mais informação, mulheres mais empoderadas. Mas eu ainda escuto em muitas rodas de conversa com mulheres aquela coisa do tipo assim, eu não tô afim, mas eu transo porque senão eu vou perder meu casamento. Sim. Ou assim, eu não tenho sentido prazer, mas eu não tenho coragem de falar pro meu marido. Ou assim,
eu ainda acho que essa moeda tem os dois lados e que esses dois lados estão presentes. Como é que é isso para vocês na prática de consultório? É por isso que assim, por isso que o cenário é complexo, ele é diverso, na verdade, né? A gente tem, né, acontecendo esses movimentos de procura maiores, de uma liberdade mais livre, né, de uma sexualidade mais livre, mas a gente tem, de fato, nos relacionamentos essa queixa, muitas vezes, né? Principalmente relacionamentos de longo tempo, né? Eu acho que tem um deslocamento de colocar o sexo enquanto lugar de prazer, né, de querer e não do dever, dessa obrigação. Mas o que eu entendo que acontece? Muitas vezes, né, e eu acho que até antes, né, lá atrás, o sexo era uma obrigação da pessoa casada. Hoje é um direito, não é mais um dever. E hoje vai pro lado da satisfação. Da satisfação, mais do que isso da eu ia dizer, obrigação. né? Não só do prazer, mas da satisfação sexual, da conexão, não como um momento que acontece para cumprir uma tabela, mas sim para envolver as pessoas envolvidas a buscar outros meios ou formas diferentes de acesso ao seu prazer. E claro, para isso precisa acontecer uma abertura. Né? Então, em certa medida, o que a cultura nos ensinou, né, que o sexo tem que estar ligado ao amor, pode acontecer, mas nem sempre é o primeiro caminho. Às vezes a gente, né, acompanha pessoas que vão passar por outros caminhos e vão identificar primeiro a via do prazer para depois construir esse processo de autoconhecimento. E aí, claro, vai depender muito de pessoa para pessoa, não tem como a gente generalizar, mas tem como a gente entender que se existe um movimento de autoconhecimento, autodescoberta, e se o prazer é importante para si, essa construção vai se dar, né, não nessa via como tu traz, de algo que eu preciso fazer para. Não, eu quero fazer para me sentir melhor, para ter um benefício com isso. E é por isso que a gente tem esse cenário diverso, justamente pelo que a Jamile está falando, porque a gente tem um grupo que está transando mais pela liberdade, né? Por essa questão de que hoje pode, porque não está necessariamente ligada a uma obrigação, mas sim uma satisfação e um autoconhecimento. Mas a gente tem um grupo, né, que também tem uma queixa ou que está dentro de um relacionamento mais longo e que sente dificuldade de que o erotismo ainda fique dentro da relação, né? De fazer esse link entre erotismo e amor, né? Que são esferas diferentes, né? E o erotismo enquanto uma construção que vem acontecendo de alguma forma aos poucos e que precisa ser de tempos em tempos reinventada. Né? Encontrar outras formas, outros modos, outros jeitos. E aí, nesse sentido, às vezes é importante deslocar um pouco do lugar do amor, porque se tu tá só conectado com isso, daqui a pouco tu não vai ousar fazer uma posição diferente, buscar um cenário diferente, imaginar um contexto diferente. Então, tem que articular as duas coisas para encontrar esse, né, mínimo conforto para ambos. Mas o que eu acho que interfere dentro dessa questão que tu traz? É que, de alguma forma, a nossa educação em sexualidade ela é muito frágil e a nossa cultura impôs alguns rótulos. Né? Tem uma pesquisa de 2015 que traz para a gente, dos pesquisadores de São Paulo, que as atribuições e os xingamentos na esfera sexual é muito interessante, porque eles são muito diferentes para homens e mulheres, pensando aqui no público heterossexual. Que um xingamento para o homem seria um comportamento passivo em relação à sexualidade. Então, o cara que é frouxo, que não tem atitude, que não está sempre desejando. E os homens podem também não ter desejo, não é uma regra. Da mesma forma que as mulheres podem ser muito desejantes, não é uma regra que não, né, que não se tenha o desejo, que o desejo seja diferente. E para as mulheres, esses xingamentos estão para o comportamento ativo. Então, uma mulher que se posiciona, que diz o que quer, que conhece onde está o seu prazer, muitas vezes é lida e vem na linha de algo pejorativo. Sim, como se tivesse algo errado com impressionante, ela, porque uma isso coisa acaba assim. também... Desculpa te cortar, Mi, mas assim... interfere no casamento, na instituição do casamento, mas eu vejo que as mulheres solteiras também sofrem um pouco com isso, né? Claro que, enquanto casal, a gente entra nessa dinâmica que tu comentou, né? De
a gente precisa se reinventar e etc e tal. Para o solteiro, né, o solteiro que escolhe, né, transar sem ter um casamento, enfim, porque também temos aí uma vertente dos que, né, só transam a partir do casamento, a gente tem, então, essas mulheres que têm a inovação no parceiro, né? Então, assim, a gente tem aí muitas faces, né, assim, Sim. eu diria, e muito, como vocês falaram, assim, não dá para generalizar, Muitas demandas. mas são Sim. muitas demandas que a maioria delas sequer eram faladas há pouquíssimo tempo atrás, eu diria, né? É, Agora, eu queria aproveitar um ponto, resgatando ali, Michelle, a tua fala. Tu comentou de... Milene, perdão. Tu comentou a questão de tecnologia, mas a minha sensação, e daí tu me corrige se eu estiver errada, é que a tecnologia, na atualidade, ela está impactando negativamente, né, nas relações sexuais. Porque eu pego exemplos, a gente vai a um restaurante e percebe casais que não se conversam porque cada um está com a sua tela, está no Sim. celular. sim. E eu imagino que se isso acontece no restaurante, a quatro paredes não deve ser muito diferente. Então eu tenho uma sensação de que a tecnologia, no sentido das relações sexuais, ela não está sendo benéfica, muito embora ela tenha encurtado caminhos, a Isso. gente tem aplicativos de encontros. Ao mesmo passo que encurta o caminho, eu entendo que afasta o ato. E o que tu acha disso? Não, tá E tô correto. errada? Não tá correto. E tem as duas coisas acontecendo, né? A gente tem, por um lado, uma facilidade maior das pessoas se conhecerem, se cruzarem, né? Então, tu consegue conhecer pessoas que não são do teu círculo social. Eu ia dizer isso, Né? aproxima quem está longe, abre espaço para novas relações. Mas, por outro lado, existem duas críticas nesse sentido. Uma é a que tu falou, né? Que, na verdade, a tecnologia está tomando todos os espaços da família, né? Num total, e está retirando as pessoas desse encontro, que é um encontro construído, né? No diálogo, no olho, né? E o erotismo precisa disso, né? Assim, a conexão afetiva das pessoas precisa disso, dentro desse tempo de conhecimento, de namoro e tal. E muitas vezes as pessoas vão para uma via de tirar a atenção disso e ir para a atenção da tecnologia. O próprio ato sexual em si, né? Se ele vem atravessado por distrações, o foco sai do prazer e vai para outro campo. Sim. E aí não é tão bom. Sim. Então, nesse sentido... Sim. Então, assim, eu acho que tem... Pensei mais em uma agora. Tem 3 questões. Essa que eu falei. Tem uma segunda questão que está sendo bastante conversada, que é o seguinte... por um lado, facilitou, né, que as pessoas encontrem pessoas, mas as pessoas estão se vendo como se fosse uma mercadoria de supermercado. Né? Tá na E prateleira. aí, a grande discussão que se tem é o seguinte, quando a gente se apaixona por alguém, a gente não se apaixona necessariamente porque aquela pessoa fechou todos os critérios. Né? A gente se apaixona por uma idealização que a gente faz. A paixão é uma idealização. Né? E a gente, digamos assim, cai do cavalo. Né? A gente se entrega, a gente fica vulnerável, a gente fica ali e tal. Nessas lógicas dos aplicativos, tu vai lá e escolhe uma série, como se estivesse escolhendo um produto, né? E aí a pessoa chega e tu fica analisando a pessoa para ver se ela está se enquadrando naquilo. Eu fico né? pensando, tem pessoas que fazem uma lista, então tu tem que fechar Isso. os critérios. Tu não fecha os Isso critérios, aparece no tu já consultório. começa a Isso colocar aparece no defeitos consultório. que é de alguma forma para te proteger do envolvimento que possa acontecer. Então cria barreiras. Isso, só que daí isso dificulta que as pessoas se apaixonem. Né? Porque tu não tá vulnerável, tu tá vigilante, né? Tu tá racional, tu tá racionalizando, tu tá olhando, né, tópico por tópico. Se não fechou, disse que fazia isso, mas não faz e tal. Corre, mas não sei o quê. E aí as pessoas estão com dificuldade de se entregar nos relacionamentos, né? E isso aparece no consultório. Essa é uma demanda nossa recorrente, assim. Né? Ouvindo isso, eu dou graças a Deus que eu estou casada. Se dependesse disso hoje, eu ia morrer solteira. E eu acho que tem um ponto também. O receio de ser julgada pela tua escolha. No momento que eu escolho alguém da prateleira, que tem alguns requisitos que eu entendo que, tipo assim, casam, vai ficar bem comigo, né? Ou combina, etc. Eu não abro espaço pro diferente. E que pode, muitas vezes, me suprir muito mais. Pode ser o teu né? amor, né? E Assim. mais do que isso, quando eu idealizo, eu também fico numa posição de ser escolhida. E muitas vezes esse lugar de que eu preciso receber afeto, validação, reconhecimento desse
outro idealizado, faz com que, de alguma forma, fragilize a minha autoestima. Porque aí eu não sei se eu tô sendo quem eu sou mesmo, a minha essência, ou se eu tô tentando responder de forma que a outra pessoa, né, para não desagradar essa pessoa que fechou todos os critérios e que parece ser perfeita. E agora vamos lá, né? Se os dois lados estão buscando a perfeição, nunca vão se encontrar. Lógico, é isso aí. Mas é por isso que tá tendo uma crítica agora em relação a talvez a gente esteja se apaixonando menos, tu entende? Talvez as pessoas estejam se apaixonando menos por causa da tecnologia. E tem uma terceira questão que vocês falaram da tecnologia que eu pensei, que é o seguinte, que é a coisa da performance, né? A gente tem, tu abre o Instagram, tu recebe, como é que uma mulher deve ser, claro, dentro do teu nicho, né? Do que vem pra ti, né? Mas aí fica um pouco isso, assim, né? Tu vai pro sexo meio performático, né? Porque tu tem ali um monte de informação já, né? Disponibilizada. Isso tem prejudicado também, né? Falta aí o mais importante, que é a entrega. Que é a entrega. Então, que é a prejuízo disponibilidade emocional para essa conexão genuína e não performática. E o prejuízo está sendo entregue. Então, assim, eu tô começando a me interessar por ti, mas, assim, eu tô com mais 10 ali que eu curto, que eu, né, dou like, que eu faço uma conversinha, porque isso aqui eu não sei se vai dar certo. Então, assim, tu né? Tu tá te entregando para quem, né? Tu tá te vulnerabilizando para quem? E o apaixonamento, ele precisa da vulnerabilidade. Tu precisa cair do cavalo. Tu precisa ficar estendido no chão. Deixa eu trazer uma não sei se é uma dúvida ou uma provocação, mas eu vou deixar para vocês me ajudarem, porque talvez eu não vou saber nem fazer uma pergunta boa, tá? Mas o que me parece, e me corrijam se eu estiver errada, na ânsia de performar, eu esqueço que o sexo também é agradar o outro. E aí, talvez agradar, entra esse agradar e etc. Agradar. Mas também, se eu entrar naquilo ali só pensando em me agradar, eu também vou criar lacuna. Por isso que eu acho que o ponto da Jamile de entrega, ele é tão importante, assim, é uma palavra curta, mas que fala muito sobre o sexo funcionar, o dar match, né? E, de novo, assim, as redes sociais acabam nos puxando para esse lado de sermos perfeitos, de idealizar um mundo perfeito. A gente se compara, né? Eu ia dizer, isso aparece muito no consultório. Porque tudo que a gente vê no Instagram é tudo perfeito, tudo dá certo, tudo funciona. Aí eu sempre digo, né? Ninguém vai pro Instagram dizer que tá triste, que não deu certo, que teve uma noite ruim. Né? Tem um recorte, ninguém vai tem um pro filtro. Instagram dizer que broxou. É mais ou menos isso, que é natural e que acontece. Agora, um outro ponto que me ocorre aqui a gente tem vivido aí um movimento de feminismo muito forte. Isso também não estaria impactando, até repelindo as investidas masculinas por esse excesso de... Acho que de posicionamento mais incisivo da mulherada. Eu penso o seguinte, eu acho que tanto o feminino quanto o masculino estão no processo de transição, né? E isso acontece por vários marcos históricos, Tem né? uma ressignificação, né? De sair de uma ideia de papéis rígidos, que é homem e o que é mulher, e trazer para pessoas. O que eu sinto, o que tu sente, independente do gênero. Dos dois gêneros. Então, assim, por quê? Porque a gente teve lá a lei do divórcio, porque a gente tem a pílula, porque a gente tem as mulheres entrarem no mercado de trabalho. Então, a gente tem vários marcos que fazem com que esses papéis comecem a mudar. Eles não funcionam mais como eles funcionavam antes, né? Só que o que acontece? A gente sempre tem, né, até na sistêmica a gente estuda isso, movimentos de mudança que levam a lugares de progresso e movimentos de resistência. Né? Então, a gente tem pessoas que vão além do que se fazia e tem pessoas que resistem a ir a esse além. Né? Então, a gente tem extremos dentro de tudo, se tu for ver, né, que existe. A gente tem os extremos e a gente tem esse meio que está tentando se encaixar. Assim, né? E eu acho que tem uma informação que é importante, né? Muitas vezes esses movimentos fazem com que as pessoas se sintam, entre aspas, ameaçadas, porque elas vão ter que sair de uma zona de conforto. E que a ideia do feminismo não é ter uma voz mais ativa, ou que vá ser superior, né, do feminino ao masculino, mas que possa buscar a igualdade de gênero. Então, não é a ideia de que as mulheres são melhores, é a ideia de que elas têm os mesmos direitos. E, nesse sentido, aumenta um diálogo que cada um possa se colocar independente do gênero, porque senão o que vai acontecer? Um homem que não sente desejo é visto como alguém que tem um defeito. A mulher que é muito desejante é perigosa. A gente cria rótulos que
por desfazerem de alguma forma daquele imaginário, daquela estrutura cultural que foi se formando, acaba também inviabilizando os encontros. Porque a gente está no momento que sim, o homem pode dizer que não está afim, ou que precisa de afeto para ter relação, e a mulher pode dizer que está afim só de transar e que não precisa um maior envolvimento. Assim, se tu for pensar uma mulher feminista, né, pensando nisso, que isso que a Jamile falou, que o feminismo, ele não é ter mais poder do que os homens, ele é um processo de igualdade, né? O que ela vai querer numa relação? Ela vai querer ser respeitada, ela vai querer que as tarefas sejam divididas, ela vai querer ter conversas emocionais, ela vai querer ganhar, né, poder trabalhar tanto quanto o seu parceiro trabalha. Ela vai né? querer poder nomear uma fantasia, um desejo sexual que para Isso. ela vai trazer mais vai querer prazer. ter liberdade sexual, vai querer buscar pelo seu prazer. Aí, né, isso prejudica os homens chegar nas mulheres. Depende dos homens, né? Depende do homem. Depende do comportamento do homem. Se ele não consegue sair desse papel anterior, né, que é um papel que está na história mais para trás, onde o homem era provedor, era forte, não falava sobre os sentimentos, né? Exercia um certo controle E sobre tinha um as poder escolhas. sobre as escolhas dessa mulher, né? E tinha um poder sexual também, né? Ele podia sair, ele podia transar e tal. E a mulher não era assim, o prazer da mulher, né? Segundo plano. Não, a ali, mulher né? nem poderia ter prazer, né? Porque ter prazer poderia significar... Agora, de fato, concordo, é um processo de transformação, mas eu acho que também passa muito pelo autoconhecimento, né? E de cada mulher, especialmente, já que a gente está falando aqui para as mulheres, aceitar até onde isso de fato faz sentido, tá? E daí eu me coloco como exemplo. Eu convivo muito bem no papel de uma mulher mais submissa, porque eu me sinto muito segura e confortável dando espaço para o meu marido ser o grande provedor. Eu não faço a menor, assim, eu não tenho a menor preocupação de estar em posição igualitária nesse sentido. Eu me sinto muito confortável tendo ele como uma figura forte da casa que nos suporta, né, como família e que me acolhe. Não que eu não faça isso, né? Mas eu entendo que também existe essa maturidade de a mulher não se obrigar a seguir a tendência, que é uma transformação que está acontecendo, mas não necessariamente ela precisa passar por isso para ser feliz. Ela pode se manter na posição que deixa ela feliz e satisfeita. Eu ia dizer, André, acho que o mais importante é ela identificar qual é a sua real vontade, conforto, né? Se ela Zona não, de se conforto ela, no bom sentido. se ela não estiver anulada nesse Sim, processo, exato. se para essa mulher é confortável sentir-se desse modo, Se não é uma agressão para ela. isso, né? Se funciona nessa Perfeito. dinâmica relacional, a gente trabalha muito com os casais, os acordos, os contratos, que não são feitos verbalmente, são implícitos e que a gente precisa nomear. Então, se isso está no contrato, nomeado naquela relação como algo ok, né? Não, e assim, de novo, o feminismo, acho que ele tem um certo preconceito, mas o feminismo, ele tem como ideal que cada mulher possa fazer a sua escolha, né? Então, é isso. Se é uma escolha tua, o feminismo respeita que essa seja uma escolha tua, né? Eu acho que a gente acaba, às vezes, levando para o extremo. Né? Assim, a A pessoa que gente está tem- no extremo Não, e a gente tem que lá, pensar que os ou a favor movimentos ou têm, contra, né? Os movimentos têm extremos, né? Que É, vão ali, sim, tá, e tal. Mas sim. ok, a gente não... Né, Não vai entrar nesse mérito. vai entrar nesse mérito, Eu acho é. que tem que ter essa questão de conforto, mas, por outro lado, a gente tem que trazer alguns questionamentos, porque tem muitas regras que são internalizadas, que foram aprendidas e que experimentar algo diferente disso parece assustador, Ameaçador. ameaçador. Né? Então, sim, se isso está conectado, se tu já desfez desses preconceitos, desses rótulos internalizados, bom, tu tá no caminho de construir aquilo que faz sentido para ti. Eu sempre digo isso na terapia de casal. Não é eu que vou dizer quais são os desafios de vocês. Os desafios precisam fazer sentido para vocês, dentro do contexto, da realidade, daquilo que funciona dentro dessa dinâmica. Então, acho que é muito nesse sentido. O que acontece é que muitas vezes a gente vê mulheres que estão em situações de opressão, subjugação, sem se darem conta. Porque Sim, a mulher sim. foi ensinada a se sacrificar pelo outro. Primeiro vem as necessidades do marido, dos filhos, do trabalho, de uma série de coisas, e aí quando que ela olha para ela. Então, se é uma mulher que está conseguindo se olhar e tá ok com isso, tá tudo certo. A questão é quando a gente não se dá conta que tá nesse modo. Ou tu não te dá conta que, na real, tu tá no sistema de ser coagido. Porque, assim, se essa é uma escolha
totalmente tua, né? E tu tá optando realmente por isso, ok. Tu tá optando por isso porque tu acha que se tu for fazer outra coisa, o teu marido vai te deixar? Ou tu acha que se tu for fazer outra coisa, ele não fica mais, ele vai te trair? Aí a gente tem que repensar, né? Se é de fato uma liberdade de escolha, ou se não tem esse sistema por trás que é machista, assim, né? Ou daqui a pouco, se em algum momento o marido não consegue mais ser o provedor, eu vou lá e assumo, a gente tem essa E fica tudo parceria bem. e fica tudo bem, porque a gente também não pode, de alguma forma, diminuir o homem que não vai dar conta de cumprir todos esses Lógico. cenários. Lógico. Né? Então, se isso é uma combinação, e a vida é muito feita de ciclos, né? A gente nunca Mudanças, sabe né? o dia de Tudo amanhã. muda. E a relação vem para ser essa segurança, né? Eu estou aqui por ti. Nesse momento a gente está funcionando assim, tá legal, mas eu tô aqui por ti. Se tiver que mudar, a gente vai encarar juntos. Mas eu acho que aí entra um ponto, Jamile, que é um risco e um perigo para as relações, na minha humilde opinião, vocês podem me corrigir, que é, em muitos casamentos, o sexo é moeda de troca. Né? E eu acho que esse é um perigo, porque assim, se a gente vivenciar como casal diferentes cenários, onde uma hora um é o provedor, outra hora é o outro, uma hora eu vou expor mais o meu desejo, outra hora o outro, se a gente estiver aberto para conversa, para o diálogo, e não colocar sempre o sexo ali como uma moeda de troca para ter o que individualmente a gente quer, né? A gente vai conseguir talvez ter assim, um casamento mais duradouro e uma capacidade de fazer essa relação não esfriar e etc. né? Porque a relação ela tá sempre em movimento. E a gente precisa ir se atualizando com ela. A gente tem vários casamentos dentro de um mesmo casamento nas relações de longo prazo. E um ponto que eu acho legal trazer também, nós somos seres mutantes, então iniciamos numa relação de uma forma e a gente vai mudando dentro dessa relação. Isso. Então isso é muito importante. Né? E é importante que a gente alterne os papéis nesse movimento, porque se a gente for esperar que os dois dentro da relação, por exemplo, tenham um desejo ao mesmo tempo, talvez nunca vá acontecer. Então vai ser o dia que eu não estou com vontade, mas se eu recebo um afeto, se eu recebo uma mensagem legal, eu estou receptiva a isso, eu estou aberta a isso, eu vou me conectar. Da mesma forma como vai ter um dia, talvez, que eu vou estar afim e que a parceria vai estar cansada e que eu vou ter que indicar o meu desejo. Isso é uma coisa importante, né, Milene, de trazer a comunicação e o quanto a gente precisa nomear aquilo que a gente quer. Não necessariamente a gente precisa ser atendida, porque daqui a pouco a pessoa vai dizer, não, hoje eu estou cansada. Mas ela sabe que eu estou com vontade, outro dia talvez ela vai fazer um movimento de buscar, porque aquela vontade ficou, de alguma forma, sendo processada. Então, aquilo entra meio como uma preliminar para que o clima erótico não esfrie, para que esse aquecimento continue acontecendo. Então, mesmo que a minha necessidade, seja ela emocional ou sexual, não possa ser atendida naquele momento, a outra pessoa não tenha disponibilidade, é importante que eu nomeie para que ela pense que em algum momento... Não é assim tão fácil como tá falando, né, Jamile? Acho que é uma dificuldade, eu diria, das pessoas, né? Ela disse do tipo, quantos casais têm facilidade de comunicar sobre sexualidade, né, dentro do relacionamento. Isso também tem pesquisas, que os casais falam de tudo. Dinheiro, filhos, trabalho, e acham que não precisam falar sobre sexo, porque sexo a gente simplesmente sabe. A gente faz. Será que a gente sabe ou será que a gente sempre tem algo a aprender? A gente simplesmente faz. Tá, mas a gente pode fazer algo automático, que vai ser sempre a mesma coisa, isso vai acabar com o desejo, porque como é que eu vou querer fazer algo que não foi tão legal assim, né? É um movimento. Se a gente vai sempre buscando uma nova experiência e vai se tornando prazeroso, eu já vou pensar o que vai rolar na próxima vez para esse clima não esfriar. E tem uma questão, por mais que não aconteça, né, o ato sexual naquele dia que uma das partes sinalizou, eu entendo que o simples fato de tu saber que a pessoa estava afim já alimenta o teu ego. Porque tu está sendo desejado. E uma coisa muito legal que alimenta o ego, tanto da mulher quanto do homem, é ser desejado. A gente fala no consultório sobre... o casal não desqualificar essas chamadas eróticas, assim, que às vezes são muito simples, assim, às vezes é uma mensagem no meio do dia, é uma foto tua, é um dizer que tá com saudade, quem sabe a gente sai para ficar só nós dois, um convite, porque tudo isso é sementinha erótica, de certa maneira. Ai, como você tá bonito hoje, ai, que cheiroso, sabe? Então, assim, tu vai plantando uma sementinha de intimidade, né? Eu brinco, assim, da metáfora do porquinho que tinha antigamente, que a gente botava as moedinhas, né? Aí eu falo
pro casal, assim, né? Cada movimento desse que a gente faz, de intimidade, de gentileza, é uma moeda no porquinho. Tu chega lá, tu precisa quebrar, ele tá cheio. Né? Então fica muito mais fácil esse encontro erótico, porque tipo, ele tá recheado de coisas. Tu não faz nenhum desses movimentos, nunca, né? Tá um na cozinha e o outro vendo o celular na sala. E daí sai, tu não dá um beijo na boca. Tu não manda uma mensagem, tu não diz que a pessoa tá bonita. Quando tu vai te encontrar no sexo, não parece muito estranho? São dois estranhos, Dois na estranhos, verdade. bem. E não só isso, né? Fica essa idealização que vai ser o encontro perfeito, a química, e essa química a gente constrói. Sim. Voltando para aquilo que vocês, né, começaram ali no início, com todas as atribuições que se tem, com todos os desafios da vida, cotidiano, rotina, bom, a chance disso acontecer dessa forma mágica é quase zero. E até um ponto para vocês comentarem, assim, eu acho que também muitas vezes a gente acaba por não só esperar um momento e o timing perfeito, Certo. mas que todo o sexo seja uma Extraordinário. explosão, né? Extraordinário, né? Aquela coisa toda de se pendurar no lustre que a gente fala, né? Mas na prática também não é assim, né? Não. Tem Não, diversas formas. Sim. E acho que isso que a Milene falou é interessante, assim, vai ter momentos que aquilo vai ser uma preparação para um sexo mais intenso, mas naquele momento foi o que deu, melhor curtir do que abrir mão. Não, e eu digo mais, assim, porque daí vamos pensar em sexo associado à penetração, tá? Não precisa ser também, né? E às vezes tem isso também. Precisa, né? Mas eu não queria transar com penetração, mas daqui a pouco eu queria um carinho, daqui a pouco eu queria, sei lá, um sexo oral, daqui a pouco eu queria uma massagem, mas não fez nada, daqui a pouco eu queria um beijo demorar, mas não fez nada porque não queria o sexo com penetração. E tipo assim, todo esse resto também é sexo. Né? E aí as pessoas deixam de fazer isso porque, na verdade, não queriam lá o final. E tá tudo bem não querer, às vezes, sabe? Porque naquele dia tu não tá. Só que isso, comunicação do casal. E além disso também, né? O quanto a gente precisa ressignificar esse sinônimo, porque não é sinônimo, porque as pessoas vão envelhecer e ao longo do tempo a resposta sexual vai mudar, o nosso corpo não vai responder da mesma forma. E o que a gente tem socialmente, né? Uma busca desesperada por medicamentos, né? Para, digamos assim, manter essa ereção por mais tempo, no mesmo movimento que as mulheres estão tendo processos e mudanças hormonais que vão diminuir lubrificação, excitação, vão chegar no orgasmo de outra maneira. Então, olha que loucura. Os homens querendo, né, manter a ereção ativa, as mulheres querendo outros tipos de investimento, de toque, para seguir tendo prazer, mesmo quando daqui a pouco tem, né, um ressecamento e a penetração não vai ser confortável, mas outras tantas coisas vão ser. Tu tocou num ponto fantástico, até porque é minha realidade de consultório. Eu atendo muitas mulheres na menopausa e eu acho super válido, Jamile, a gente falar um pouquinho assim, justamente para a mulher que está passando por esse período que é bem desafiador, né, de ter ressecamento vaginal, até porque com ressecamento, assim, é difícil ter prazer, né, mas como que ela pode também conduzir isso, né, dentro da relação, porque ela vai passar por esse período, não todas passam por isso, mas a grande maioria, quando não tem o ressecamento, tem um impacto negativo ali, uma queda na libido. Então, vamos falar um pouquinho para esse público que eu acho que é muito válido. Como é que a gente vai ampliar o repertório dessa mulher e fazer com que ela se conecte com outros modos de prazer? E aí tem uma coisa muito interessante que aparece no consultório, né? Tem mulheres que nunca chegaram ao orgasmo, porque tu pergunta e elas ficam em dúvida, não sabem. Não chegou. Né? Se tem dúvida, ou é porque não chegou, ou é porque idealizou demais e acha que o orgasmo é uma sensação transcendental que tu vai quase desmaiar ao sentir. E aí não vai chegar lá, né? E que muitas mulheres, nesse momento, que têm a dificuldade, né, fisiológica da penetração, se permitem mais conhecer a sua zona erógena. E a gente sabe, né, tem estudos desde a década de 60 que o prazer feminino está relacionado ao estímulo do clitóris e não à penetração em si. Na maioria das vezes. Né? Então, a maioria das mulheres vai se excitar e vai chegar mais a esse ápice do prazer com outros estímulos, como sexo oral, enfim, do que realmente no momento da penetração. Claro, tem mulheres que sim, vai acontecer, mas se esse preparo for adequado. Mas aí é que tá. Vamos aí. Como é que eu me preparo para essa fase? E mais do que isso, como que eu preparo o meu marido? Porque os homens não...
eles não têm o domínio do que acontece. Né? Assim, mulheres têm dificuldade de se reconhecer com sintomas de climatério, de perimenopausa, enfim. Como casal, a gente se prepara para esse período. Tem só uma palavra: comunicação. Eu Diálogo. Eu tava pensando a mesma coisa. A zona mais erógena do nosso corpo é o cérebro. Né? Eu achei que eram os ouvidos. Mas também, né? Mas assim, é essa resposta, assim, né? Não começa na zona genital, começa aqui. É que tipo assim, não é que não tem mais como chegar ao prazer, mas ele vai ter que ser transformado, assim como ele foi ao longo de toda a história, né? Assim como, tipo, sei lá, começou a transar, sei lá, com uma certa idade, era de um jeito, hoje é de outro, sei lá, melhor, é diferente. Mas para ser quem tá também. acostumado de um jeito, a comunicação não funciona tão bem, Aí a gente vai ter um problema. Agora, Aí é um esse problema. é um ponto que tu toca, que eu percebo muito na dinâmica dos casais, em terapia de casal. Que eles ficam conectados com a sexualidade do início. E se não é daquele jeito, não é sexualidade, não é sexo, e aí eu desisto pra não fracassar. Só que a gente tem que entender que a sexualidade vai mudando ao longo da vida. Então, aquilo que era legal, possível, né, num momento da vida, não vai ser para sempre. E às vezes os casais estão há tempo sem ter uma dinâmica sexual ativa, mas colados numa ideia, né, lá que já não está mais ligado. E eu acho que isso, André, tu que trabalha com o corpo, é muito isso. A gente tem que aceitar aquilo que é daquele momento. Não tem como uma mulher na menopausa chegar e buscar o corpo dela de 20 anos. Ou se frustrar por não conseguir. Sabe que tem algumas questões muito, muito interessantes, assim. Muitas vezes, quando eu percebo que a mulher está com muita dificuldade, eu abro para ela levar o marido numa consulta e a gente tem uma conversa a três, para que eu possa explicar o que de fato é o impacto, que fase da vida é essa, o que implica, né? Porque realmente, muitas vezes, a pessoa ouvindo, né, de um profissional da saúde, enfim, abre um pouco mais a mente. E é muito... Para não ficar no campo da desculpa, né? Exatamente. Porque muitas vezes a mulher acaba, de fato, sofrendo até uma pressão emocional, porque ela se olha, o corpo dela, né, fisicamente está mudando, o desejo já não é mais o mesmo, e quando o ato acontece, existe até um certo sofrimento, porque tem um ressecamento vaginal. Dor, assim. Então, assim... E às vezes não consegue nem verbalizar do quanto está difícil. É quase uma autoagressão, porque ela insiste, né, para dar prazer ao marido, enfim... Mas ela está se agredindo ali naquele momento. Então, essa conversa de fazer o homem entender que às vezes vai ter que usar um gel lubrificante. A própria mulher aceitar, né? Que não é uma rejeição. Porque por vezes até tem homens que acham que a mulher perdeu o desejo por ele, né? Ou que ela não está mais afim por algum motivo. Então, isso é muito... Assim, se o casal está aberto à comunicação e flexibilidade... vai funcionar, assim, de outro jeito, né? Então, vamos usar exemplos práticos, né? A mulher começa a sentir um ressecamento. Esse casal não usava lubrificante que não precisava até então, né? Se ela comunica, olha, eu tenho sentido, então quais opções que a gente tem? Vamos tentar isso aqui? Vamos tentar isso aqui? Vamos tentar juntos. Essa posição aqui antes adorava, agora, tipo, tá me incomodando um pouco. Vamos mudar. Quem sabe a gente testa um vibrador, nunca testamos, quem sabe a gente testa. Se o casal vai indo para esse lado, que é de comunicar, como é que tá sendo para ti, como é que tá sendo para mim? Porque assim, o homem também sofre alterações, né? Com certeza. Os homens mais velhos, às vezes, eles precisam de muito mais estímulos para manter a ereção, para ter uma ereção, né? E às vezes também pode ir para esse outro lado. Não é um problema, eu não gosto mais de estímulo, mas eu vou precisar de mais estímulo. Demora mais para ejacular, tem uma Isso, série de questões. né? Então, assim, se o casal vai conversando, olha, tá me acontecendo isso, né? Eu tenho notado isso. Claro, vai procurar os profissionais, né, devidos para ajudar também, porque tem toda uma gama, né, interdisciplinar que tem que estar junto, né? E tem flexibilidade para viver essa nova fase, não é o fim do mundo, dá para ter prazer ainda de outras formas. E ainda descobre assim, né? coisas novas juntos, né? Eu acho que essa abertura a experimentações, no entendimento de que a gente vai experimentar e avaliar. Se não gostar, se não der certo, vai para a próxima. A gente não precisa fixar naquilo que não deu certo como, não tem mais jeito mesmo. Não vou tentar mais nada. Não vou, foi o ponto final. Não é o ponto inicial, é sinal de que eu preciso tentar outra coisa, né? E continuar investindo nessas possibilidades de abrir, de flexibilizar, como a Mi falou.
Deixa eu puxar a nossa conversa para um outro lado. A gente tem visto as mulheres relatar ou referir talvez assim, uma sensação de que elas não são tão valorizadas. Ao mesmo tempo, essa mulher ela quer ser super independente. Essas duas coisas nas relações, elas se contradizem ou elas se conversam? Como é que vocês têm visto isso aí na prática de vocês? Desvalorizada. Nos relacionamentos mesmo, assim, Validadas. né? Validadas e Tu tudo diz mais. assim, de perceberem tudo que elas estão fazendo, assim, todas as frentes que elas estão atuando. Eu diria até que talvez, assim, quando a gente tem um casamento, talvez seja um pouco diferente. Aí eu acho que entra num campo que a Jamile comentou antes, né? De talvez a pessoa não saber, né? A posição que ela tá e etc. Mas até mesmo nas relações que estão sendo construídas fora, né? Assim, ou para quem está começando uma relação agora, né? Então, assim, um homem que entra talvez mais na retranca e aí talvez para compor isso, aquele homem que já não sabe mais o que fazer ou como agir frente a uma mulher independente. Fica Então, temeroso. a mulher não se sente valorizada, mas o homem também tá, né, na retranca. A gente falou sobre ressignificação de gênero, Isso. né? Mas assim, o que mais que tá por trás aí dessas nuances ou dessa talvez até polarização assim que pode estar acontecendo? Olha, o que eu li ontem, comprei um quadrinho, agora eu não vou saber dizer o nome, mas depois posso mandar para vocês, assim, né? E é um quadrinho só sobre as mudanças, né, de gênero e tecnologia, as mudanças que estão acontecendo, muito interessante. Aí tem uma parte do quadrinho que ela mostra, assim, que essa transformação da masculinidade, uma das coisas que tem acontecido é os homens se manterem menos envolvidos, né? Como se eles ficassem meio com o pé fora. Então, as mulheres sentem que elas estão ali, conhecem uma pessoa e, tipo, é isso, né? Eu sou independente, eu pago minhas coisas, faço minhas coisas e tal. Conhecer o cara é legal, mas parece que o cara não vem, né? Assim, ele fica sempre naquela Meio que borda. pisando em ovos, sem Aquela saber borda, né? como se comportar. E aí ela traz esse questionamento que isso muitas vezes é a dificuldade desse homem estar saindo daquele papel e não saber o que fazer com o novo papel, né? Não saber o que fazer nessa nova relação, né? Porque ele vai ter que ser outro, né? E acho que sim, é por ele mesmo, né? A coisa da essência, não é o que eu proporciono, é quem eu sou. O quanto é difícil as pessoas se apresentarem como realmente são, É. num cenário novo. Não, e daqui a pouco a gente está falando tudo de relação heterossexual, né? Mas assim, se esse homem ainda está atrelado à masculinidade dele muito a poder e prover, e ele encontra uma mulher que é muito autossuficiente, Ele não precisa de mim. ele não, vai ser difícil, né? De certa maneira, ele valorizar ela, entendeu? Porque ele vai estar valorizando uma coisa que para ele já é difícil de lidar, né? Que é como é que ela tá lá e eu tô aqui, né? Qual é o meu valor, né? Nessa relação, né? Então, às vezes, esses homens não entram emocionalmente. Tu fica e tu sente que aquela relação que vai ficando, mas nunca se transforma em nada, assim, né? Mas aí a minha dúvida é, a mulher tem que tomar uma iniciativa, então, As mulheres tentam. com o risco de assustar, ou talvez ainda funcione aquela de se fazer de difícil, assim. O que na prática vai ajudar ou contribuir? Eu entendo que não é sobre, né, impor uma vontade ou fazer uma cena. Tá. É sobre agir com naturalidade, podendo nomear aquilo que para ela importa. Eu acho que é muito nesse sentido. Não, e o que aparecer nessa literatura é que as mulheres estão abertas. Tá. Né? Tipo assim, elas estão investindo. Tipo assim, tu quer, eu quero, entendeu? Isso que tu fala de se fazer de difícil, eu acho que é legal a gente falar, porque assim, ó, se fazer de difícil, acho que entra um pouco no que tu tá falando assim, ó, tu não tá dizendo o que tu quer, né? E essa é uma lógica antiga das relações de homens e mulheres, porque daí a mulher se faz difícil, o homem faz o quê? Insiste mais. E onde é que a gente para nisso? Um abuso. Né? Porque um homem entende que um não, ela está se fazendo difícil. Então, eu tenho que insistir mais. E muitas vezes um não é um não. É tipo assim, eu não quero, não estou afim. Então, é perigoso esse lugar de se fazer de difícil. Né? Ele é um jogo antigo, né? Que não deve mais ser jogado. Né? E que as pessoas acabam se desconectando. Elas não Sim. conseguem se vulnerabilizar, como a me disse, porque elas estão num papel, numa posição. Elas não estão no jeito
no seu jeito, Elas no seu não tão modo sendo de ser. autênticas. Isso, ser. Não estão sendo autênticas, elas estão manipulando. E né? tem uma necessidade emocional básica que é a espontaneidade e lazer. Nesse caso, a gente perde totalmente a espontaneidade. Como é que tu vai relaxar e ter lazer se tu tem que ficar num modo? Sim, tem que criar um personagem. Isso. Né? Mas aí eu fico com essa dúvida, sabe? Assim, se... e aí trazendo, porque eu imagino que isso... A gente precisa desempenhar um papel, um personagem, ou se eu sou realmente tímida, eu não estou me fazendo de difícil, mas eu sou realmente tímida, eu me coloco naquela relação como tímida, como assim, ou porque investir é o que se espera agora da mulher, eu tenho que investir, sabe? Mas, Então, daí, acho que- mas daí a gente não é obrigada a seguir padrão. A gente Acho tem que essa respeito é a consigo premissa mesmo. básica. mas a sociedade vai impondo padrões, Sim, né, bom, Deia? mas- Pra tudo. Por Mas isso o que a gente precisa questionar. Exatamente. E o que a gente mais fala aqui, né, Gabi? Inclusive, eu e tu, o que a gente mais defende é que a gente não seja refém de padrões, que respeitemos as nossas vontades. Eu acho que essa é a premissa básica. A teoria é perfeito, concordo. Mas eu acho que na prática prática é isso gera difícil. confusão. Na prática é difícil prática é tu difícil. identificar, porque esses padrões eles estão tão internalizados que eles já são a tua voz, não é uma voz de fora. Até tu te dar conta, por isso que o processo psicoterapêutico, né, não é querer puxar a brasa pro nosso assado, é tão importante, porque essa ajuda para olhar o que realmente é meu, o que eu internalizei tão forte daquilo que eu vi, ouvi, temi ao longo da minha vida, que passa a ser uma rigidez, um padrão meu. E especialmente assim, o que é meu e o que o outro quer que seja meu, mas que não é meu. Né? Que eu também não posso tomar para mim Exatamente. como regra. A Gabi até usou um termo uma vez que é esse problema é do tipo tipo teu. teu. Eu acho que é muito isso, né? Uma coisa que eu gostei muito da provocação que tu fez, assim, de se fazer difícil, né? Porque isso é uma coisa que eu vejo no consultório e eu questiono os pacientes, assim, ó. Por exemplo, assim, eu queria que sei lá, vou passar um exemplo aleatório. Eu queria que o meu namorado me colocasse como prioridade, né? E aí, o que eu faço? Vamos supor que eu me faço difícil, né? Fecho a cara, não sei o quê. O que eu quero com esse comportamento? Que ele me perceba e ele me coloque como prioridade, tá? Então, assim, em nenhum momento essa pessoa está comunicando isso. Ela está fazendo um comportamento em que ela espera que o outro leia e adivinhe que é isso, né? Tá. E aí eu sempre falo, se pergunto, tá, tu acha que esse comportamento vai trazer aquilo que tu quer? Porque vamos perceber como ele é lido do outro lado, né? Se tu tá te fazendo difícil, não parece que tu não quer, né? E aí eu me afasto. E qual é a maior probabilidade dele se afastar dele e fazer as coisas dele? Porque ele entendeu que tu não quer, e não o contrário. Então, aí entra muito essa questão, assim, da comunicação vulnerável. Olha, para mim é muito Clara, importante. né? Não só vulnerável, mas ser clara. Não, objetivo, o que eu direto. quero, o que eu não quero, o que eu gosto, o que eu não Olha gosto, só. o que é sim, o que é não, Eu tô né? sentindo tua falta, eu queria muito ser tua prioridade na sexta-feira, né? Queria muito que tu deixasse tuas coisas para ficar comigo. Mas daí precisa passar por cima do orgulho, né? Só que daí... Precisa- E precisa também, assim, tá, tu quer ser uma prioridade na vida dele, mas ele é uma prioridade na tua? Exatamente, é o que eu ia dizer. Né? É Assim, passar por porque às cima do vezes a gente orgulho. quer um monte de coisa também, Isso, né? passar por mas cima é que do daí orgulho a gente tá fazendo também. uma comunicação na verdade. Né? Na verdade. E aí a Isso. verdade, a gente tem a verdade. A verdade dói. Bom, dói às vezes, né? Mas E tu tem que querer pagar o preço E também, é. quando tu faz uma Exato. exigência, né? Isso. Porque assim, tu tem que Exato. sustentar aquilo que tu tá dizendo. Isso. Assim, aí a pessoa vai dizer, olha só, então desculpa, a gente vai terminar porque eu não tenho como te priorizar. Ótimo. Né? Limpou meus caminhos. Liberou Mas a pra uma mulher outra ela relação. tá desprendida o suficiente pra abandonar aquela relação Pra mesmo colocar. sabendo? Sim, só que Né? no outro lugar que ela fica, que é esse do jogo, como é que ela vai saber se ele tá ali é. por causa do jogo ou porque Não, é. ele prioriza? Não, assim, Então, pra tu mim tá nunca sabe. claríssimo. Assim, a comunicação, ela é a base de praticamente tudo aqui, né? E é a comunicação honesta, é a Sim, verdade. claro. Eu ia dizer, a comunicação e as combinações. Porque também tem isso. Combinado nunca sai caro, Combinado né? nunca sai caro. Exatamente. E muitos casais a gente percebe que tem reduzido a frequência sexual porque não tem combinações efetivas do tipo, bom, a gente vai ter um dia que a gente vai sair, que vai ser pra nós, que a gente vai se desconectar do celular e vai ser um momento. Não, a gente vai deixando rolar. E no que acontece quando a gente deixa rolar? Não acontece. Quando a gente não se coloca na agenda, Marcar a de agenda nos horário consome. ajuda, Jamile? Sim. Olha aí, Mas ó. esse foi um ponto até que a Jamile já tinha colocado Ah, no é outro verdade, episódio. é verdade. E eu acho super válido sempre reforçar, e eu me coloco aqui como exemplo, tá? Eu sou casada há mais de 20 anos
E a instituição casamento, ela é um desafio diário. Dá trabalho? Diário. Sim. E eu tenho essa combinação com o meu marido. Então, assim, uma vez por semana, nós temos o nosso jantar de casal e celular na bolsa, Ótimo. filha em casa. Ah, sempre sai, janta, chega em casa, transa. Não, nem sempre. Mas é o contexto momento. casal, o momento casal, de olhar olho no olho, de Conversar. pegar na mão, de conversar, de fazer uma fofoquinha. Isso, para mim, faz parte do sexo. E muitos casais, Andréa, entendem que não, que já passou a fase do namoro, então não precisa mais esse momento. Tu tá junto todo dia, mas tu não tá junto com esta qualidade. Exatamente. E eu entendo ao contrário, Jamile. Quanto mais a gente envelhece juntos, mais esses momentos são fundamentais. Mais são fundamentais. Para mim, assim, eu não abro mão disso. Às vezes as pessoas acham assim, mas vou ficar agendando, não deveria acontecer naturalmente. E daí eu brinco assim, tá, mas olha só, Quando quando tu tem tempo de sobra, acontece. Não, e tipo assim, quando tu namorava essa pessoa e essa pessoa não morava na tua casa, não era agendado? E não Né? funcionava. E tu não te arrumava, não ficava toda bonita, e tu não ia para esse encontro, disponível para esse encontro, por que que lá tinha que ser... Pensava e agora na não pode lingerie, ser? no banho, tudo, né? Assim, vai funcionar também dentro do casamento, entendeu? Se tu marcar um horário, e daí tu vai te arrumar, e aí tu vai lá, tá totalmente disponível para isso, a tua cabeça já foi pro lugar erótico, entendeu? Nesse momento, sabe? Mesmo que tu falou, mesmo que não cabe em sexo, é o porquinho. Exato. E acho que tem aquela Adorei coisa, nem, o porquinho. nem Essa do porquinho sempre, tá ótima. nem nunca. Né? Não precisa ser sempre da mesma forma, mas também não pode entrar numa coisa que se nunca acontecer tá Que tudo não- bem. exato. Não tá tudo bem. Tem algo aí que tá nos indicando que a gente precisa fazer uma intervenção, digamos assim, tomar uma atitude, porque as coisas estão se perdendo. Que bom ponto. Quando é que eu procuro ajuda? Casais ou solteiros? E aí, Mi? Assim, o teu nível de sofrimento, né? Tá. Na verdade, é que nem a gente falou, não Ou da parceria. Muitas não vezes eu somos não tô nós, sofrendo, mas a né? parceria tá É. indicando que não tá legal. Então, Não somos nós que vamos dizer qual é a demanda das pessoas, né? As pessoas têm que avaliar o seu nível de sofrimento, né? Então, eu tenho lá um problema e eu vejo que ele está afetando áreas da minha vida, né? Que eu não estou conseguindo encontrar recursos, que eu não estou conseguindo dar conta, eu estou ficando triste. E aí eu vou pro trabalho, penso nisso, e aí está afetando meu casamento, e aí meus filhos e tal. Então, assim, tu tem uma demanda de sofrimento para procurar ajuda, né? Porque, assim, não quer... Sei lá, vamos supor assim, pode ter gente que transe uma vez por mês e esteja super satisfeito. E depois tem uma pessoa que transa uma vez por mês e o casal está em crise porque não consegue transar mais e isso está sendo um sofrimento. Então, não é um parâmetro para todo mundo, e né? muitas vezes é um sofrimento individual que tem que ser compartilhado e que precisa dessa ajuda para compartilhar e encontrar o equilíbrio. Né? Se para ti uma vez por mês tá bom, mas eu queria todo dia, bom, talvez a gente tenha que Chegar no negociar meio uma vez por termo. semana. Mas Né, assim, me propiciar corrijam se eu isso. tô errada. As pessoas chegam para vocês quando a situação já é crítica, né? Eu ia dizer assim, tem uma outra coisa que é bem interessante. Ou não, isso já mudou. Tá mudando um Tá pouco. mudando, mas tem uma coisa que é interessante, assim, a queixa que traz a pessoa para o atendimento não necessariamente é a demanda. Às vezes a queixa é o sintoma, né? E boa. sim, muitas vezes quando o sintoma tá intenso, se busca ajuda, mas se ela vem, a gente também tem a possibilidade de construir com ela um caminho para entender o que está por trás daquela queixa, né? Quais são as demandas que vêm, e às vezes tem algo que é tipo, não tem nada a ver com o casal, mas está interferindo naquela relação. É. Mas a gente tem recebido também casais, assim, numa questão preventiva, Jovens, sabe? casais Legal. jovens. Que legal, Casais que movimento jovens, que eles não legal, estão né? em crise, mas eles querem aprofundar o relacionamento, eles legal. querem... Ajuda para fazer esse contrato. Eles vão essas morar junto e combinações. eles sabem que isso vai ser um problema, né? Então, eles vão lá e fazem terapia para se conhecer melhor. Então, não são casais que estão em crise, mas eles sabem que eles podem ficar em crise, né? Por causa de situações da vida que vão acontecer, né? Então, eles vão... E são casais, assim, que eu penso que é uma terapia preventiva. né? E acho que é um acolhimento para esse momento de adaptação. Porque que a gente escuta, né? Essa é uma mentira, como tu disse, que contam pra gente, assim. Ah, porque o início do casamento, é maravilhoso.
Depende, pode ser que existam né, muito necessidades início e difícil. adaptações que não Sim. sejam tão simples assim. E as pessoas estão coladas. Não, todo mundo diz que maravilhoso, agora tá assim, o que eu faço? E às vezes eles chegam assim, né? Tipo, não sei se a gente fez a coisa certa, mas vamos entender, vamos ajudar. Não, e às vezes o namoro é tudo lindo, mas daí vai os dois pra mesma casa para... Ué, o que Sim, aconteceu? é o maior né? desafio que tem. isso. É o maior desafio que tem morar junto. E aí, e às vezes chegam e assim... Não, assim, a gente tá com muito problema. Eu acho que a gente não deveria estar junto. Só que as pessoas consideram que, tipo assim, pô, vocês foram morar juntos, vocês dividiram conta. Antes não tinha nada disso, né? muda Dividiram as completamente. finanças. Não, a própria e- chegada dos filhos, E né? tem muitas coisas boas. A tendência só nossa é olhar para o que falta, não porque e ajudar a olhar para o que tem de potencial. Eu trabalho muito as potencialidades, tá? Tem essas dificuldades. Mas se vocês chegaram até aqui, algo ligou vocês. O que Sim. será que uniu vocês e quais são as potencialidades que vocês têm juntos? E, sobretudo, saber manejar, né, as dificuldades. Eu acho que esse é o grande segredo também. E eu acho que esse exercício de resgate do que nos uniu, né? Assim, eu gosto legal muito disso. Eu, particularmente, é um exercício que eu faço, assim, né? De pensar assim, mas o que me levou, né, a começar um relacionamento com o meu marido, né? O que eu vi nele? Quais foram as coisas que me chamaram a atenção? O que me fazia ter as borboletinhas na barriga, sabe? Porque essas coisas me ajudam a ter a certeza de que eu fiz a escolha certa e de que é nesse lugar e nessa relação que eu quero estar, sabe? E Gabi, é interessante, assim, porque no início se vê todas as qualidades, na convivência a gente acessa os defeitos, mas todas as pessoas são imperfeitas e vão ter qualidades e defeitos. Sim. Vale a gente escolher para que lado a gente vai olhar mais. E a forma como a gente vai olhar. E uma outra questão que eu acho que é importante nisso, né, de refazer a escolha, é que quando entra num nível de sofrimento que as pessoas começam a se questionar, mas se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse escolhido outra pessoa, se eu tivesse seguido tal caminho, entra num processo de ansiedade, de querer antecipar o futuro e se avaliar no passado, que se esquece o mais importante, que é o presente. Exato. Então, esse se ele não existe e desconstruir essa ideia. Tá, podia, mas não foi. É assim? Como é que a gente vai fazer com isso que está aqui Buscar soluções no presente e vai fazer isso ficar melhor? Sim. Porque não tem como eu resgatar o passado e nem como eu garantir. Nenhuma relação tem garantia vitalícia. Agora eu quero ouvir do consentir. Contem tudo. Gente, eu adoro. Eu fico lá só vendo a pauta livre. O vamos, Dali! Contem o que é o consentir e já deixem aí para a audiência como acompanhar, aonde encontrar. Falem tudo. O Consentir, ele foi um projeto, né, que foi nascendo de almoço em almoço. De encontros, de muitos encontros. né, em que a gente conversava muito sobre o consultório e sobre algumas inquietações nossas, né, que a gente acha as nossas demandas de consultório realmente muito relevantes e muito interessantes, e a gente ficava se questionando assim, poxa, como a gente queria que mais pessoas soubessem disso, né, tivessem essas informações, né. O quanto é desafiador, mas se de alguma forma a gente compartilha e as pessoas se identificam, o pertencimento faz com que eu me sinta, não, eu não estou sozinho, Isso. não estou sozinha, eu Essa posso era a buscar questão. E uma ajuda. informação de qualidade, né? Porque eu acho que aí também tem, assim, a gente é bombardeado de informação, né? Mas, ter uma credibilidade no que está sendo falado também é uma forma legal de E os trazer. blocos nasceram de uma brincadeira, né? Porque no sentido de convidar a pensar, então o pauta livre é bom, a gente está liberado para viver a sexualidade, e aí a gente vai trazer pautas que as pessoas perguntam, que as pessoas querem saber. E o vamos dar informação para esse povo, para que elas estejam mais liberadas e a fim de se experimentar, de construir essas experimentações. Porque o consentir nada mais é, e aí o nome já diz, né, para falar de vínculos diversos, conversas necessárias e afetos reais, que é isso. O ser como... A vida como ela é. E essa ideia de que tudo vale quando é consentido, né? Que nem você estava falando antes, né? Do tipo, tá, mas se eu escolho isso, é consentido, tá tudo certo, Se tem entendeu? consentimento, Né? tá valendo. Tudo vale dentro do campo da sexualidade se é consentido, né? Se é uma escolha das pessoas. Então, consentir veio nesse sentido. E a gente usa um termo também que é popularização da ciência, né? Porque, assim, a gente tem muito conhecimento, a gente tem mais de uma especialização, né? Mas por que não botar isso... né, para as pessoas, de certa maneira, popularizar coisas que a gente conseguiu ter acesso, né, e Sim, a gente... Né, De uma forma direta, objetiva. Né? E o que eu ia dizer, o mais bacana, Prática. porque
a gente que era da área da saúde entende que assim tudo que chega em artigo científico tem uma linguagem muito técnica, muito pesada. Mas como é que tu transforma isso numa linguagem para o leigo que ele possa aproveitar, entender e aplicar, Exato. né? Então, muito legal. Muito Se legal. identificar com aquilo para se sentir capaz de vivenciar esses modos. Exato. E para quem quer seguir o Consentir, O Consentir tá no Instagram e no YouTube. A gente tem Qual o arroba, gurias? @consentir.vc. Né? E a gente agora tem a ideia de ir para um podcast também, né? Porque a gente tem entrevistas com convidados que tá no YouTube Olha. e transformar essas entrevistas em episódio de podcast também. que legal, Que que tenham legal. muito mais sucesso. Obrigada, Gurias. Gurias, super obrigada. Foi assim, ó, um prazer. Ficaríamos aqui mais muitas horas, muitas horas. Já sabemos que vão ter que voltar de novo. Já fica aqui o convite. Foi um prazer de verdade, tá? Muito obrigada. A Jamília já conhecia, a minha eu tive o prazer enorme de conhecer hoje e desejo de coração muito, muito, muito sucesso para vocês. Nós que agradecemos né, essa oportunidade, a parceria e a troca, como é legal a gente estar falando de lugares diferentes Sim. e poder entender que a gente pode encontrar conciliação. E eu acho que isso define as relações, em que a gente está falando de vieses diferentes, olhares diferentes, mas que a gente pode Sim, a conciliar. gente encontra e um meio termo, né? tem como. Que para tudo tem solução. Sim. Sim. E que Obrigada, legal gurias. o Nosso nosso entrosamento. encontro aqui. Aham. Porque é engraçado, elas falando do consentir, a gente também identifica muito do que a gente quer com o GABA, assim, é trazer, de fato, informação de qualidade e conectar com essas mulheres de uma forma diferente, Sim. gerar conexão, né? Enfim, Não, e sensacional, nasce de um gurias. interesse comum e de uma amizade, né? Exatamente. Legal. Coisa boa. exatamente. Adorei, Gurias. Obrigado pelo convite de vocês. Imagina. Espero que vocês, como nós, tenham adorado. Tenho certeza que esse episódio merece ser ouvido mais de uma vez e encaminhado para toda a mulherada e para todo o círculo de amizades. Nós não podemos encerrar sem agradecer os nossos apoiadores, a Miró Chocolates e a Louco Bebidas Funcionais, que vão presentear as nossas convidadas, e a Mari Araújo, que sempre separa looks incríveis pra gente fazer os nossos episódios. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Para tudo e presta atenção. Se você ainda não nos segue lá no Instagram, @ConexãoGaba, faça isso agora. E mais de 50% das pessoas que nos escutam não estão inscritas nos nossos canais do YouTube e do Spotify. Se inscreve agora mesmo.